Então, como já foi falado aqui nesse mini curso, a correção, a reversão da parada cardiorrespiratória, ela vai se dar se os Hs e os Ts forem resolvidos, né? E aí existe esse mnemônico Hs e Ts para fazer com que os profissionais da saúde, né, o médico, a equipe de enfermagem, eles possam, como vocês viram no vídeo lá, entrar num pensamento comum, né, de qual o motivo que levou à parada cardiorrespiratória. Como a gente já falou nesse mini curso, a reanimação cardiopulmonar é tão somente para quê? Para levar oxigenação para o coração, pulmão e cérebro, né? Só mesmo por esse motivo. Não faz o coração voltar a bater. Então, o que vai fazer ele voltar a bater? A correção dos Hs e Ts, né? Nesses mnemônicos, são 5 Hs e 5 Ts. Então, vamos começar a discutir aqui com vocês sobre os Hs. Hipovolemia, hipercalemia, hipotermia, hidrogênio, íon falando sobre acidose e a hipoxemia, né? Lembrando que nós temos os T's também, que nós vamos falando aí no decorrer, e que esse pensamento, o pensar nos Hs e T's, vai desde o ingresso do paciente na sua sala de emergência, ou dentro do leito de terapia intensiva, ou no atendimento pré-hospitalar. Esse pensamento ele é sempre contínuo, né? O que levou à parada cardiorrespiratória? E aí tanto o profissional médico quanto a equipe de enfermagem ali envolvida na parada cardiorrespiratória, eles podem entrar num senso comum do que levou o paciente a parar. Então vamos falar sobre a hipovolemia. O que é volemia? O nosso sangue, ele preenche um espaço no leito intravascular, dentro dos vasos sanguíneos, tanto artérias quanto veias. Quando a gente tem uma perda desse sangue, uma perda desse volume, o seu organismo ele tem algumas respostas fisiológicas a isso que a gente vai discutindo aqui, né? Mas a hipovolemia significa o quê? Volume baixo, certo? E aí, a principal causa de hipovolemia, a gente fala sobre o trauma, né? Então pode ser uma hemorragia por conta de uma amputação traumática, por conta de um corte, né? Tudo que for voltado a trauma, então, a principal causa ali de perda volêmica, né? De perda de sangue. E as causas hemorrágicas também estão associadas com coagulopatias, né? Por exemplo, a CIVD, a coagulação intravascular disseminada, a hemoptise maciça, que é aquela perda de sangue pelo aparelho respiratório, e a hemorragia digestiva, né? Como é muito comum nas varizes esofagianas. Então, o paciente, o que ele perde? Sangue. E tem as causas não hemorrágicas, né? Perda de volume pelo trato gastrointestinal, como o quadro de gastroenterites, por exemplo, por distúrbios renais, excesso de diurético, estado hiperosmolar, hiperglicêmico, e perdas para o terceiro espaço também, no caso como pancreatite aguda, obstrução intestinal, queimaduras, né, onde a gente perde um grande volume no suor, um volume de água mesmo, e hipertermia. O evento ele acontece quando existe uma redução, então, no volume intravascular, em torno de 15% a 25% do volume total de sangue circulante. Uma vez aí que as literaturas trazem que nós temos em torno de 4 a 5 litros de sangue no corpo, sendo que 1 litro desse sangue ele fica no endotélio, né, dos vasos sanguíneos, exatamente para nessas situações de perda volêmica ocorrer uma reposição instantânea. Quando a gente tem uma perda volêmica superior, então, a 15% a 25%, correspondendo, então, 750 a 1.300 ml, o seu organismo ele já entra em sistema de descompensação. Tudo aquilo que ele faz para compensar a perda do sangue, a perda do volume, pensem comigo. Se você está perdendo volume, o que o seu organismo vai fazer? Ele vai aumentar o quê? O batimento cardíaco, né? Para que a oxigenação no seu corpo ele não tenha deficiência. Então, ele aumenta a frequência cardíaca. O trabalho cardíaco ele sempre vai aumentar o quê? O trabalho respiratório. Se você faz o coração bater mais, você precisa de mais oxigênio. Então, a taquicardia e a taquipneia estarão presentes num choque hipovolêmico, por exemplo. Aumento da atividade simpática. Todo o seu sistema nervoso simpático ali em atividade vai provocar o quê? Vasoconstrição. O seu sangue ele vai contrair todo da periferia para poder se concentrar nos seus órgãos vitais, né? Se concentrar no centro, a gente fala sempre do refúgio dessa periferia, do sangue da periferia, e para que a oxigenação ela continue. Existe a hiperventilação, como a gente falou, a vasoconstrição venosa, e com isso a gente vai ter uma hipoperfusão tecidual, né? Principalmente distal, certo? E aí, como evento, a gente vai ter o metabolismo anaeróbico associado, então, ao aumento do lactato.
Por que a gente fala isso? O paciente ele parou por hipovolemia, por perda de sangue, certo? Por perda de volume. A primeira coisa a se fazer, então, é a reanimação cardiopulmonar, ótimo. Só que se você não corrigir a perda do sangue, esse paciente não vai voltar. Ele vai continuar chocado, o coração vai continuar parado e a gente não tem o tão objetivado que é o RCE, retorno da circulação espontânea. E aqui eu trago para vocês um quadro que ele vai associar a porcentagem de perda de sangue e as alterações fisiológicas, com frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, a pressão de pulso, débito urinário, estado neurológico e quais são as indicações de reposição volêmica. Vamos lá. Uma perda de sangue correspondente a 15% do volume sanguíneo, ou seja, em torno de 750 ml. A minha frequência cardíaca ela vai estar menor de 100 batimentos por minuto, a respiratória 14 a 20, a pressão arterial normal, a pressão de pulso normal diminuída, o débito urinário em torno de 30 ml hora, né? Vai estar acima desse valor, é o esperado, estado neurológico ansioso e reposição volêmica, a indicação é sempre cristalóide. Falando de sangue, sempre os cristalóides ali são os principais de escolha para a reposição volêmica, e principalmente o soro Ringer lactato, por conta de substratos do sangue. Uma perda volêmica maior do que 40%, né, de 2.000 ml de sangue, eu tenho uma frequência cardíaca de 140, maior de 140, respiratória maior de 35, a pressão arterial ela já vai estar diminuída, ou seja, o paciente está chocando mesmo, ele está em choque propriamente dito, a pressão de pulso diminuída, ou seja, um pulso filiforme, associado a isso, uma pele fria, pegajosa, a gente vai observar a perfusão capilar vai estar diminuída, né? Lembrando que o que é a perfusão capilar? É quando eu aperto o dedo e solto, o dedo ele tem que voltar à cor normal em até 2 segundos. Se isso não acontece, significa que eu tenho uma perfusão comprometida. O débito urinário ausente, ou seja, o seu rim ele vai parar de drenar urina para tentar manter esse volume intravascular. Então, por isso que a gente observa nesses pacientes chocados que ele não tem débito urinário, ele não urina mesmo, né? Obviamente, esse paciente vai ter que ser sondado, vai ter que ter uma sonda de demora para fazer até esse controle de débito urinário, é fundamental. O estado neurológico dele confuso, letárgico, né, porque a gente já vai ter uma perfusão, inclusive cerebral diminuída também de oxigênio, e reposição volêmica, indicado cristalóide, e aqui também o sangue, né, também vai ter que ter concentrado de hemácia, porque houve uma perda muito grande de sangue de 2.000 ml. Uma outra causa de Hs, que podem provocar a parada cardiorrespiratória, é a hipohipercalemia. E toda vez que a gente fala hipohipercalemia, a gente está falando de potássio. O que é o potássio? O potássio ele é um eletrólito e um mineral encontrado no corpo. Ele é responsável pela regulação de muitos processos químicos, né? Lembrar da bomba de sódio, potássio e tal, que a gente lembra lá da fisiologia que a gente estudou, que o sódio fica no meio extracelular e o potássio no meio intracelular, né? O potássio ele ajuda os músculos a se contraírem, ele regula o equilíbrio de fluidos do corpo, mantém pressão sanguínea, está ali presente no potencial de ação das células cardíacas para contratilidade miocárdica. Ele é o cátion mais abundante intracelular, né? A função neuromuscular e os potenciais de membrana dependem da relação da concentração do potássio no meio intra para o meio extracelular. Cabe ao rim grande parte da responsabilidade desse controle, né? A reabsorção e a excreção de potássio que vai acontecer lá no rim, né? A reabsorção no túbulo contorcido proximal e a excreção no túbulo contorcido distal vão fazer a regulação da concentração de potássio no sangue. A distribuição do potássio, então, 90% dele está no meio intracelular, como eu falei com vocês, né? O sódio fica no meio extra e o potássio no meio intracelular, e 10% no extracelular. Desses, apenas 2% no plasma. Por isso que a gente, quando vai fazer a titulação no sangue, né, fazer um exame de sangue, por exemplo, a gente vai ver que o valor de referência é 3,5 a 5 miliequivalente litros. Como que a hipocalemia, então, pode se apresentar? Ela pode ser leve, moderada ou severa, certo? Vai depender da depleção do potássio. A gravidade vai depender da velocidade de instalação dos distúrbios associados, né, eletrolíticos. Se eu tenho, por exemplo, associado uma hipomagnesemia ou distúrbios ácidos básicos, como na acidose, por exemplo.
quanto mais rápida for a instalação, maior a associação a outros distúrbios, mais vai ser a exacerbação clínica do paciente. Obviamente que a gente sabe que na hipercalemia os sintomas eles são muito mais, os sinais e sintomas eles são muito mais deletérios e imediatos, né? Hipocalemia é um pouco mais gradativo, digamos assim. Os mecanismos que são associados à hipocalemia, então a gente tem a redistribuição errônea, quando o potássio ele vai mais para o intracelular do que deveria, lembrando que a gente falou, né, são 90% do total de potássio que fica no intracelular. Muito relacionado com asmáticos pelo uso de broncodilatador, né? Essa medicação ela promove a entrada de potássio na célula, o que faz uma hipocalemia transitória. O uso de diuréticos, né? A gente sabe que existem diuréticos que são depletores de potássio, né? E aí lá na alça, no túbulo contorcido distal, eu vou ter uma excreção maior de potássio. E quadros de diarreia e vômito, né? Que vão alterar, vão fazer distúrbios hidroeletrolíticos. Como que o paciente vai se manifestar, então? Um eletrocardiograma, ele vai apresentar o quê? A onda U, que é algo que não é comum da gente ver no eletrocardiograma. No sistema muscular, ele pode ter paralisia flácida, que é quando ele não consegue andar, debilidade, astenia, porque como a gente falou, o potássio está ali presente na contratividade muscular, né, na célula muscular. O retardo na repolarização ventricular vai predispor o paciente a ter arritmias cardíacas, né, alterações renais, poliúria, maior do que 4 litros por dia, e noctúria também é observado nesses pacientes, que é quando você tem perda de diurese em grande volume à noite. Constipação a nível de trato gastrointestinal, e como eu falei, eletrocardiograma, eu vou ter a onda U evidente e aumento do intervalo QRS. A hipocalemia severa, então, é quando eu tenho mais do que 2,5 miliequivalente litro de um valor, desculpa, menor do que 2,5 equivalente litro. O tratamento endovenoso, né, reposição de KCl, reposição de cloreto de potássio, né, diluído em um soro cristalóide. Ele pode ser administrado em via periférica ou central, né? Assim, as literaturas trazem que pode ser, né, veia periférica ou central. O que a gente observa muito em leito de terapia intensiva, quando o paciente ele já está, né, em acesso central, vai fazer essa medicação em acesso venoso central mesmo. Mas tudo bem, pode ser no periférico. O que eu considero ideal, o que é considerado ideal é que esse paciente seja o quê? Monitorizado, né? Obviamente que a gente está falando assim muito a fundo daquilo que são os HZTs, porque se a gente está considerando essa revisão de HZTs, a gente já está falando que o paciente está sob monitorização, ele já está no leito de emergência, no leito de terapia intensiva ou dentro da ambulância, evidencialmente esse paciente já vai estar, evidentemente ele já vai estar monitorizado. Mas assim, só reforçando que as reposições de potássio, é interessante que esse paciente seja monitorizado, principalmente a nível de eletrocardiograma, né? Por conta das alterações, arritmias que ele pode causar. E a hipercalemia, como eu falei com vocês, né, muito mais deletéria, ela é mais o quê? Arritmogênica, portanto é mais fatal do que a hipocalemia. Por quê? Porque ela reduz muito o limiar de excitabilidade da célula. Então a célula ela fica uma excitação muito maior do que o contrário ou do que o normal, certo? Então existem mais chances de parada cardiorrespiratória, né, que pode evoluir, por exemplo, de uma fibrilação ventricular até uma parada cardiorrespiratória. Quais são os mecanismos, então, que geram a hipercalemia? O aumento de potássio pelas células. Quando eu tenho rabdomiólise, né? Rabdomiólise, ela é o quê? Ela é a destruição da célula e aí componentes do sangue, assim como na lise tumoral, componentes do sangue entram na corrente sanguínea e ali o que estaria dentro da célula cai na circulação. Isso vai aumentar o quê? Vai aumentar a concentração de potássio. Condições que levam à hemólise, que é a quebra da célula. Síndrome neuroléptica maligna, pacientes em uso de anticonvulsivantes, barbitúricos que começam a ter febre de origem inexplicada. Distribuição anormal, como pode acontecer no caso de acidose, ou casos de infecção, de sepse. Paciente que recebe solução concentrada de sódio ou de manitol, né? Lembrar sempre, quando a gente fala de sódio, a gente lembra da bomba sódio-potássio, né? Exercícios físicos atenuantes também podem provocar, por conta da rabdomiólise também, né? E também por conta da alteração eletrolítica. Diminuição da excreção de potássio.
a excreção, então, como eu falei com vocês, é a nível renal. Então, é observado em pacientes com insuficiência renal aguda ou doentes renais crônicos. Casos de hipoaldosteronismo, né? Isso por conta lá da aldosterona, lá no seu túbulo distal, no seu túbulo proximal, que vai fazer o controle da excreção e da concentração de potássio. No caso de anemia falciforme, certo? E a gente observa as alterações no ECG, né? Nós temos alterações grosseiras de um QRS, ó, como vocês podem observar aqui, o aparecimento dessas ondas senoides, né, que podem evoluir a fibrilação ventricular e a morte, como eu falei, certo? Então aqui a gente observa, ó, um eletrocardiograma normal, né? E quando a gente vê aqui, ó, onda T apiculada em tenda, ó, tá vendo? Onda T apiculada em tenda, aqui a alteração do QRS e aqui as ondas senoides. São características do quê? Que o paciente ele está com excesso de potássio, certo? Ele está com hipercalemia. O tratamento, então, o gluconato de cálcio a 10%, porque ele estabiliza a área cardíaca e vai evitar arritmias, né, tendendo que a normalização do eletrocardiograma. Associação de drogas que vão redistribuir o potássio, bicarbonato de sódio, a glicoinsulina, beta-2 agonista, como Berotec, por exemplo, né? Tratamento de urgência para as 24 horas, diurético de alça, o Sorcal, né, atentar para a hipercalemia, como a gente já falou aqui, né, do cálcio. Hipercalemia refratária, ou seja, com todas as terapêuticas feitas, a hipercalemia ela se mantém. Então, qual é a indicação? Aí é a hemodiálise, né, principalmente evidenciada aí nos pacientes que têm doença renal aguda. Certo? Continuando nos Hs, então, a gente já falou sobre hipovolemia, sobre hipercalemia, e agora a gente vai falar sobre hipotermia. Hipotermia é a segunda principal causa de morte num paciente politraumatizado, né? A primeira é a perda volêmica e a segunda é a hipotermia. O hipotálamo ele é o principal local de regulação da temperatura. Então, a nossa temperatura ela é regulada através do hipotálamo, lá no seu cérebro. A sua temperatura normal ela fica em torno de 35, 36, né, até 37 graus. A literatura considera a temperatura normal. Eu tenho hipotermia leve quando eu tenho a temperatura entre 34 e 36 graus, a moderada de 30 a 34 e a grave menor do que 30 graus Celsius. E como que a hipotermia pode acontecer? Como a gente falou, no trauma, né? Muito comum, perda de sangue, o sangue leva aquecimento para o corpo, né? Lembrando que trabalho gera calor, então o seu corpo em movimento, em circulação constante, você tem o calor produzido, e aí quando você perde muito sangue, você também vai perder a temperatura corpórea, né? Ela vai cair. E situações onde você tem exposição a frio extremo. A hipotermia, termorregulação. As respostas autonômicas elas são comprometidas já em pacientes idosos em caso de politrauma grave. Então a gente sempre precisa ter um olhar diferenciado para esse perfil de paciente. A vasoconstrição cutânea, como que é a fisiologia, né, da hipotermia, como que acontece? A vasoconstrição cutânea é a primeira e mais importante resposta autonômica à hipotermia e ela causa a diminuição na perda do calor para o ambiente em torno de 25%. Então as extremidades elas vão ficar frias porque o seu sangue vai se concentrar mais no centro do seu corpo para atender ao controle da temperatura. Os tremores musculares, eles provocam um aumento absurdo no consumo de oxigênio, né? Conforme a literatura aqui, dizendo de 200 a 600%. Né? Então é uma coisa que você já vai pensar, é hipotermia, preciso aquecer o meu paciente e preciso ofertar o 2, né? Para que eu não tenha aí depressão de oxigênio, para que eu não tenha hipoxemia. Como uma outra causa que a gente vai conversar mais à frente, que também são uma das 5 causas de parada cardiorrespiratória. Qual é o manejo? Como que eu vou conduzir a hipotermia? Né? A hipotermia ela precisa ser tratada. Se ela não for tratada, você pode ficar fazendo RCP, e você não vai ter a melhora, né? Não vai ter um desfecho favorável, certo? Então você tem a indicação de manta, a gente tem no APH, que é muito utilizado, a manta térmica luminizada, né, para provocar o aquecimento do corpo, né? E as mantas também, que elas têm um motor que elas provocam o aquecimento desse paciente, né? A outra coisa que pode ser feita é o quê? É o soro aquecido.
né? Tomar muito cuidado na hora de você aquecer um soro, e isso daí a gente não consegue no serviço pré-hospitalar, isso aí é mais um serviço intra-hospitalar, mas é preciso ter muito cuidado com a temperatura desse soro para que você não provoque lesões de endotélio, por exemplo, né? Então, é um aquecimento leve, né? O soro ele tem que estar numa temperatura ali de no máximo 30, 35 graus, não mais do que isso, certo? Como que eu vou controlar a temperatura desse paciente? Como a gente falou no controle da temperatura, quando eu estou aquecendo um paciente pós-RCP, eu preciso usar o quê? O termômetro esofagiano, né? E aí, nesse perfil de paciente aqui, um dos cuidados pós-PCR, eu não vou resfriar esse paciente, sendo que a causa da parada cardiorrespiratória foi o quê? Foi a hipotermia. Então, eu desconsidero controle regulado de temperatura para esse perfil de paciente aqui, certo? É uma das contraindicações. Bom, então agora a gente vai falar sobre o quarto H que a gente selecionou, que é o hidrogênio, né? Falando sobre o quê? Sobre o íon hidrogênio, sobre a acidose, né? Também pode causar parada cardiorrespiratória. Também pode, todas essas causas, elas podem tanto ser correlacionadas, como pode ser causa principal, né? Não existe uma via de regra para isso, é importante a gente também entender isso. Então vamos falar sobre a acidose. O que é a acidose? O pH do sangue, que é o potencial de hidrogênio, né? Ele vai variar entre 7,35 e 7,45, né? Entre algumas literaturas trazem 7,34, 7,44. Sabendo que quando eu tenho aumento na concentração dos íons hidrogênios, o meu pH ele vai estar abaixo e eu vou falar de acidose, certo? Então eu tenho um pH abaixo de 7,34, eu tenho um quadro acidótico. Se eu tenho um excesso uma diminuição, dos íons hidrogênio, o meu pH ele vai ficar básico, então ele vai ficar acima de 7,44, associando então a alcalose, certo? Todas as vezes que eu tiver um PCO2 alto, né, uma pressão de dióxido de carbono alta, eu tenho uma acidose respiratória. Todas as vezes que eu tiver um bicarbonato baixo, eu estou falando de um quadro metabólico, né? Um quadro respiratório voltado para o PCO2 e um quadro metabólico quando eu falo de bicarbonato. E a gente já vai entender como que o bicarbonato entra nesse esquema aí. Anormalidades no equilíbrio ácido-base, elas podem ser fatais. Algumas manifestações clínicas podem incluir edema cerebral, fraturas, decréscimo de contratilidade no miocárdio, vasoconstrição pulmonar, vasodilatação sistêmica, dentre outras. Né? Aqui mostrando, né, um esquema, certo, da regulação, né? Hidrogênio, ventilação alveolar, PCO2. Toda vez que eu tenho um PCO2 aumentado, né, eu tenho um excesso de gás carbônico, certo? Um PCO2 aumentado, eu vou ter que compensar isso com oxigênio, para fazer o quê? Fazer um controle, um equilíbrio ácido-base. Então a pessoa ela tende o quê? A fazer uma hiperpneia, né? Ela fazer uma taquipneia, para ela repor esse oxigênio. Então esse paciente ele vai precisar ter um oxigênio suplementar, por exemplo, se eu tiver um excesso de CO2. Aqui mostrando, ó, a relação dos valores que são considerados normais, né? O pH, então, 7,35, 7,45, um PCO2 de 35 a 45 milímetros de mercúrio, o bicarbonato plasmático de 22 a 26 miliequivalente litros, o sistema base tampão 44, 48 miliequivalente litro, e o excesso de base, quando eu tenho um BE abaixo de -2 e acima de mais 2 miliequivalente litro. Essa base tampão aqui, quando a gente fala o quê? A gente está falando sobre a regulação a nível renal, a nível de excreção e bicarbonato de sódio. Então, na acidose respiratória, o meu pH ele vai estar o quê? Baixo. O PCO2 ele vai estar aumentado. Então, toda vez que eu falo, como eu falei com vocês, sobre dióxido de carbono aumentado, eu falo sobre acidose respiratória. O bicarbonato ele vai estar aumentado, certo? Por conta da compensação que o seu organismo vai fazer. Base tampão normal, excesso de base, o BE é normal. Na alcalose respiratória, agora a situação inversa, eu vou ter o quê? Um pH, na alcalose, eu vou ter um pH aumentado, né? A concentração de gás carbônico diminuída, o bicarbonato plasmático diminuído, sistema base tampão e excesso de BE também normais por conta da compensação.
Na acidose metabólica, pH. Então, sempre que eu falar acidose, pH abaixo de 7,35. Sempre que eu falar alcalose, pH acima de 7,45. Na acidose metabólica, eu vou ter o quê? Um pH abaixo, né? PCO2 normal, por quê? Porque é metabólico. Bicarbonato plasmático diminuído, como eu falei com vocês no slide anterior. Toda vez que eu falar de bicarbonato, eu estou falando de metabólico. Sistema base tampão total diminuído e excesso de base negativo. Alcalose metabólica. Na alcalose, então, é o quê? É um excesso, certo? Então, se é um excesso de quê? É um excesso do bicarbonato. Você pode observar aqui que ele é aumentado. Então, quando eu tenho acidose metabólica, alcalose, desculpa, metabólica, o meu bicarbonato vai estar aumentado. O pH vai estar aumentado, porque é alcalose, né? PCO2 não é por essa linha, então PCO2 não entra aqui, ele vai estar normal. Base tampão aumentado e o BE positivo, né? Quais são os efeitos nocivos da alteração acidótica do sangue? Eu vou ter aumento do trabalho respiratório, porque se está acidose, como a gente viu no slide anterior, significa que eu tenho um pH baixo, certo? Potencial de hidrogênio pH baixo. E se eu tenho a acidose respiratória, por exemplo, você vai ter um excesso de gás carbônico. Então você vai aumentar o seu trabalho respiratório para você compensar esse excesso de gás carbônico. Diminuição da resposta de catecolaminas e depressão cardíaca, vasoconstrição renal e resistência à insulina. Quais são os efeitos nocivos da alcalose? Situação contrária agora, né? Agora está muito básico, né? Muito ácido, agora está muito básico. Aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, né? Gerando hipóxia tecidual. Piora das condições neurológicas por acidose paradoxal ao líquor. Alteração dos eletrólitos, aumentando a possibilidade de arritmias, entre outras. Quais são as causas comuns de acidose respiratória? Depressão no centro respiratório, um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, ou um tumor cerebral, certo? Intoxicações por álcool, uso de sedativos anestésicos, o trauma que pode causar alguma desordem tóraco-pulmonar, né, como no pneumotórax ou um tórax instável, isso a gente vai falar nos T's, né, uma das causas de PCR, e hemotórax. Quais são as causas comuns da acidose respiratória crônica? Tumores intracranianos, sedativos que são utilizados em casos que provocam depressão do sistema nervoso central, síndrome de distúrbio respiratório do sono, síndromes alveolares primárias, né, alteração parenquimatosa, como no DPOC, por exemplo, onde o alvéolo ele fica mais fibroso, certo? Obesidade e outros fatores que vão causar hipoventilação, né? Outra causa de hipoventilação é a fadiga nos músculos respiratórios, que podem ser causadas por doenças dos neurônios motores, da junção neuromuscular e da musculatura esquelética. Então, quando a gente for pensar nas causas de parada cardiorrespiratória, na hora de coletar a história desse paciente, ou na hora, que é muito simultâneo, né? Na hora de fazer essa revisão, você recebe a informação que o paciente ele tem DPOC. Então, vamos fazer esse link à acidose. Né? Então, ele pode ter parado por acidose respiratória. Se ele parou por acidose, eu preciso corrigir, a gente vai ver mais para frente como faz essa correção. Mas o oxigênio, por exemplo, tem que ser contínuo. Obviamente, esse paciente vai estar entubado. Né? Mas aí eu preciso titular esse oxigênio no respirador, né? A porcentagem da fração expiratória de oxigênio, eu preciso titular isso daí. É 100% que eu vou dar? É 80%? É 40%? Obviamente que isso é conduta médica, né? Junto com o fisioterapeuta, mas a equipe de enfermagem participa porque é multidisciplinar. Causas comuns da acidose metabólica. Produção aumentada. Na acidose lática, condições de hipoperfusão tecidual, como no choque hipovolêmico, cardiogênico ou séptico, né? Nas doenças malignas, o metabolismo anaeróbico dentro das massas mal vascularizadas pode ocasionar o ácido láctico, né? Cetoacidose diabética, perda de bicarbonato pode acontecer pela urina e pelas fezes, então você pode ter aumento no quadro metabólico de acidose. Redução da excreção renal do ácido, né? A porcentagem da filtração glomerular ali, ela vai ficar diminuída, né? Menor do que 30% a 40%, principalmente presente em casos de infecção renal aguda.
Continuando, então, qual é a forma da correção? Como essa acidose metabólica ela vai ser corrigida? Pacientes com acidose grave, com pH abaixo de 7,2, por exemplo, a depressão miocárdica, as disfunções enzimáticas são significativas, né? Só como título de informação. O que é utilizado na correção, então? Bicarbonato de sódio a 8,4% endovenoso, certo? Aqui mostrando, ó, um Transofix, que é um equipamento utilizado para melhor titular, ele é graduado, a graduação dele é extremamente fidedigna, para melhor titular aí o quanto que está sendo infundido de bicarbonato. Nos quadros de acidose respiratória, corrigir as causas da hipoventilação, né? Se eu falo de acidose respiratória, significa que eu tenho um aumento na concentração de PCO2, né? O dióxido de carbono vai estar aumentado. Então eu tenho que o quê? Ofertar oxigênio suplementar, né? Levar em consideração uma via aérea avançada, se esse paciente não estiver entubado, sabendo que a gente está falando de Hs e Ts. A gente está tentando corrigir para que a RCP tenha eficiência, né, para que o objetivo, que é o retorno da circulação espontânea, aconteça. Então, se um paciente está em acidose respiratória, o médico precisa considerar que ele seja entubado imediatamente para que eu oferte oxigênio para esse paciente de uma forma que garanta, né, que eu vou corrigir a acidose respiratória. Mas a literatura mesmo fala, se esse paciente está sendo ambusado de forma eficaz, né, pode-se retardar o pensamento de intubação orotraqueal. Mas esses casos onde a causa da parada cardiorrespiratória, a grande suspeita é a acidose respiratória, então é necessário uma via aérea avançada. Aspirar secreções, o tratamento direcionado às infecções respiratórias, né, antibiótico-terapia, enfim, titular o oxigênio, né, sabendo que a tendência no serviço pré-hospitalar, a tendência num pronto-socorro é sempre querer ofertar 100% de oxigênio para esse paciente pós-PCR. Mas aí quando você já tem um paciente que é controlado, né, um paciente de terapia intensiva, é um paciente que o médico já conhece ali, a equipe fisioterapeuta já conhece o padrão respiratório, ventilatório, como que está sendo essa absorção no sangue, nem sempre o 100% vai ser colocado no respirador, né? Porque o oxigênio, em excesso também, ele pode ser deletério. Uma das causas, umas causas maléficas do excesso de oxigênio no organismo é a vasoconstrição cerebral. Aí você pensa, um AVC, e aí um paciente que vai com excesso de oxigênio, você vai aumentar aí a hipoxemia, porque pode fazer vasoconstrição cerebral. Por esse motivo, esse oxigênio tem que ser usado, é um item de prescrição médica, mas ele tem que ser usado com muita cautela. E aí, entrando no assunto, né, causas de hipóxia agora, né? Vai entrar como a nossa quinta causa, nosso quinto H, certo? Que pode provocar a parada cardíaca. Lembrando que a hipóxia ela pode estar presente em todos os outros processos, né? Mas ela, como causa de parada cardiorrespiratória, a gente observa, no caso de obstrução de via aérea por corpo estranho, né? Como a gente fala nesse curso mesmo, ensinando lá a manobra de Heimlich, como que faz para expulsão do objeto. Nos casos de pneumonia, né, porque ali você tem um excesso de secreção no alvéolo pulmonar, então a hematose vai ficar deficiente mesmo, vai ficar comprometida. Causas anêmicas, né, sabendo que é a hemoglobina que carrega o oxigênio, então se você não tem sangue ali para transportar oxigênio, a hipoxemia vai estar instalada. No caso histotóxico, como cianeto, né, no caso da intoxicação por cianeto, onde você tem ali tropismo no gás carbônico, traumas torácicos, tabagistas pesados e neoplasias de pulmão, enfim. Então a gente observa aqui, ó, por exemplo, ó, no caso edema agudo. O edema agudo provocou a parada cardíaca porque encheu de água o pulmão e a hematose ficou comprometida. Então o que esse paciente precisa? Esse paciente na RCP é um edema agudo. Então esse paciente precisa da via aérea avançada, ele precisa que seja retirada essa água, né? E qual é a conduta médica para isso? Fazer um diurético para que ele para que objetive retirar esse excesso de líquido do pulmão dele, certo? A hipóxia, então, é quando eu tenho a pressão de oxigênio baixa, certo? Ela vai estar baixa ali em torno de 80, certo? Milímetros de mercúrio. Qual é a correção? Na ovácea, como eu falei, a manobra de desobstrução. Em pneumonias, derrame pleural, drenagem, antibióticos. Anemia, concentrado de hemácia.
Histotóxica, cianeto, oxigênio e antídoto. Traumas torácicos, pneumotórax hipertensivo, né? Como a gente observa que a turgência jugular é um dos sinais, a gente vai falar mais à frente, mas proceder com toracocentese. Edema agudo de pulmão, como eu falei, diurético, considerar intubação orotraqueal, né? Aspirar as vias aéreas, né? Ter uma frequência maior para aspirar essas vias aéreas. Bom, então revisando, né, nós falamos sobre os 5Hs, as 5 situações nesse mnemônico que a gente precisa revisar, tanto no momento da parada cardíaca, pós-parada cardíaca, para que resolva-se, né, para que a gente consiga salvar esse paciente. Então, relembrando, primeiramente a gente falou sobre a hipovolemia, depois a gente falou sobre a hipohipercalemia, depois a gente falou sobre íons, no caso o hidrogênio, né, na acidose. Depois a gente falou sobre a hipotermia e a gente finalizou falando sobre a hipóxia cerebral, certo? E agora a gente vai falar sobre os 5 T's, as 5 situações que podem levar à parada cardiorrespiratória, que precisam também ser revisadas. A tensão do pneumotórax, o tamponamento cardíaco, toxinas, trombose pulmonar e trombose coronariana. E aí a gente vai explicar e vai destrinchar cada uma delas, a gente vai a fundo em cada uma delas, para a gente conhecer um pouco mais dessas causas de parada cardiorrespiratória. E começando, a gente vai falar sobre o pneumotórax. Você já deve ter ouvido isso na faculdade, já deve ter escutado isso alguma vez na sua vida. O que é o pneumotórax? O pneumotórax nada mais é do que o ar no espaço que ele não devia estar, né? O ar ele precisa estar onde? No pulmão. E aí, como que acontece? A gente tem aqui a pleura. A pleura é uma membrana que ela reveste o pulmão. E a maioria dos nossos órgãos tem isso, né? O coração com pericárdio, o osso periósteo, tem membranas. Para que serve essa membrana? Eu tenho 2 pleuras. Uma pleura que ela é parietal, que ela fica mais em contato com o gradil costal, e a pleura visceral, que fica em contato com o parênquima, com o tecido pulmonar. E entre essa pleura tem um espaço virtual, um espaço virtual que ali tem pressão negativa contínua, né? E para que existe isso? Para que o seu pulmão tenha na mecânica da respiração facilidade de expandir e contrair, certo? Quando eu tenho ar no espaço pleural, eu tenho pneumotórax desenvolvido. Então, se a gente vai pensar que tem ar onde não deveria ter, ele vai o quê? Ele vai comprimir o meu pulmão, como vocês podem observar aqui, certo? O pulmão, então, a ventilação, ela fica comprometida, né? E ela pode provocar a parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque o paciente não vai respirar direito. Certo? Então, aqui observando o pneumotórax. Como eu falei aqui com vocês, ó, pleura parietal, pleura visceral. Parietal está mais em contato com o gradil costal e a visceral está em contato com o parênquima pulmonar. O pneumotórax, então, ele pode ser espontâneo, primário e secundário, iatrogênico e traumático, né? O espontâneo primário está comum em jovens magros, altos, no caso de tabagistas, né? Pode ser hereditário também, mergulho, tudo isso pode provocar pneumotórax espontâneo primário, altitudes. O pneumotórax espontâneo secundário é secundário a alguma coisa, infecções por pneumonia, por exemplo, pacientes com HIV, né, correlacionando a fibrose cística, quadros de DPLC, de tuberculose, tudo pode provocar pneumotórax aí secundário a essas situações. Iatrogênico, a iatrogenia é um erro na área médica, por exemplo, um erro do profissional da saúde. O médico, na hora de fazer uma punção de subclávia, é muito comum acontecer, né? Não deve se acontecer, mas é a situação que mais pode acontecer em punções profundas de subclávia com a agulha, né, transfixar aí a pleura, e aí você ter ar no espaço pleural pneumotórax. Né? Também pode acontecer em ventilações mecânicas, quando eu tenho um excesso de volume, né, de pressão de oxigênio ali, pode provocar refúgio desse oxigênio para o espaço pleural também. Nos casos de reanimação cardiopulmonar, toracocentese, certo? E traumático. Traumático é quando eu tenho um trauma torácico, né? E ele pode ser um pneumotórax aberto ou um pneumotórax fechado. Qual é a diferença desses dois? É nítido, né? É porque um ele é aberto e o outro ele é fechado. Né? Aqui a gente vai observar, ó, a gente tem um pneumotórax, eu tive uma perfuração por arma de fogo e aqui possivelmente eu vou ter um pneumotórax, e um pneumotórax aberto. Por quê? Porque o ar de meio externo vai estar em contato com o meio interno através da lesão. Né? Trago para vocês aqui uma radiografia de tórax para vocês verem, ó,
Tá vendo aqui no canto? Nessa parte aqui do canto eu deveria ter o preenchimento pelo parênquima pulmonar e não tenho. Aqui eu tenho o quê? Ar, só ar. Né? Limitando o pulmão, ó, ele fica bem diminuído. Ó. A troca gasosa ela fica bem diminuída. Diferente desse pulmão aqui, um pulmão sadio, normal, não tem alteração. Mas aqui, ó, nessa imagem ilustrativa, por exemplo, a gente pode observar que quando eu tenho ar na minha pleura, né, eu diminuo o tamanho do meu pulmão. E aí você não consegue ventilar de forma adequada. E aí pode provocar o quê? Parada cardiorrespiratória. Como que é comum do serviço pré-hospitalar conduzir esses pacientes de traumatismo torácico aberto, né, no caso de pneumotórax aberto? É utilizando o curativo de 3 pontas. Né? O curativo de 3 pontas, ele objetiva com que o ar de fora do meio ambiente não invada a sua pleura mais do que já está piorando o quadro do paciente. Como que isso funciona? Você pode fazer isso tanto com um filme estéreo, um plástico estéreo. Nos cursos de socorrista aí, a gente costuma falar que você pode pegar a parte estéreo da gase, né, a parte de dentro da gase, e aí da embalagem mesmo da gase, e aí você utiliza um esparadrapo, né, e em 3 momentos aqui, em 3 lados do esparadrapo, você vai fixar ele no tórax do paciente. Nesse momento, como que funciona? Quando ele enche o pulmão de ar, esse plástico aqui ele vai aderir à pele para diminuir a entrada de ar do meio ambiente por aquele orifício. E na hora que ele expira, esse ar que ficou eventualmente aprisionado na pleura, ele tem condições de sair para o meio ambiente, certo? Só que existe um curativo mais novo, um curativo mais moderno, chamado curativo valvulado, que é esse daqui, né? Que é o curativo de 3 pontas. Ele tem uma película, ele é uma película estéreo, certo? Dá para observar aqui. Aqui talvez não fique muito bom para vocês verem, porque já está aderido e ele é transparente. Mas ele tem uma película estéreo, né? Que ela adere à pele. E aqui, ó, ele é valvulado por quê? Porque ele tem esses trajetos aqui, que é por onde, na hora que o paciente encher o pulmão de ar, o plástico ele é maleável, ele vai aderir ao orifício, na hora que ele expirar, esse ar, eventualmente aprisionado na pleura, ele pode ser expulso para o meio ambiente. Então, extremamente ideal, né? Curativo valvulado aí, para você que trabalha em serviço pré-hospitalar, pode sugerir aí para o seu coordenador de enfermagem, para ele adquirir esse material, né? E a gente sabe que isso salva vidas, porque se eu deixo esse orifício para o meio externo, o ar vai entrar na pleura, o espaço pulmonar vai ficar diminuído e o paciente não vai respirar e ele vai morrer, né? Então, precisa ser corrigido. Estou fazendo RCP no paciente, está lá, tem um buraco no peito dele. Se eu não fizer nada por isso, eu não vou corrigir essa PCR, né? Por isso que eu falo, a revisão dos HZTs ela é contínua, né? Precisa ser contínua. E aí o desfecho totalmente desfavorável de um pneumotórax, né, tanto aberto quanto fechado, é o quê? É o pneumotórax hipertensivo, né? O que é o pneumotórax hipertensivo? É o excesso do ar, né, no espaço pleural, e ele vai empurrar, como está nessa imagem aqui, né, o hilo cardíaco, vai empurrar coração, vai empurrar a traqueia. Então a gente pode observar desvio de traqueia, é um sinal de hipertensão pulmonar, né? De pneumotórax hipertensivo, desculpa. Turgência de jugular é um outro sinal, é uma outra evidência de pneumotórax hipertensivo. Então, sendo aberto ou fechado, estou olhando o paciente, evidencio que um pulmão dele ventila e o outro não ventila. Esse pulmão que não ventila é um pulmão não sadio. Por que não ventila? Ah, então tem um pneumotórax, e aí o que vai ser, o que vai ajudar a evidenciar isso? Turgência de jugular, uma jugular inchada, digamos assim, e posso ter desvio traqueal contralateral, né? Se o pulmão é o seu pulmão direito, que ele está hiperinsuflado, desculpa, se é no pulmão direito que você tem excesso de ar na pleura, ele vai empurrar o seu pulmão sadio vai ficar com a ventilação comprometida também, por quê? Porque empurra coração, o mediastino todo vai ser lateralizado e com isso, né, você pode ter desvio de traqueia também, certo? Então, é uma evidência aí de um pneumotórax hipertensivo, totalmente deletério. Débito cardíaco vai ficar comprometido, né? E sem falar que é uma das causas de parada cardiorrespiratória. Bom, segunda causa de parada cardiorrespiratória no mnemônico dos T's, né? Nós já falamos dos 5Hs, agora a gente está no segundo dos T's, que é o tamponamento cardíaco. E o que é o tamponamento cardíaco? Lembra que eu falei com vocês? O pulmão, ele tem a pleura que reveste a parte visceral, a parte
que reveste o parênquima pulmonar, e a outra que fica mais em contato com o gradil costal para favorecer a mecânica da respiração. Da mesma forma, a gente tem o pericárdio. O pericárdio é uma membrana que vai revestir seu coração, que também tem essa em contato íntimo do coração e mais externa, certo? E quando você vê aqui, ó, cadê? Nessa imagem aqui, ó, mostrando o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, dentro dessa membrana, quando eu tenho acúmulo de sangue, de secreção, a contratilidade cardíaca vai ficar comprometida, né? Como observem na imagem aqui, ó, fica bem nítido aqui, como dá para ver. E o que é o tamponamento cardíaco? É quando eu tenho o acúmulo de líquido no pericárdio. Pericárdio, que não deveria ter líquido ali também, né? O pericárdio é a membrana que envolve o coração, você tem um excesso de líquido ali, e aí esse líquido pode provocar a parada cardíaca. A gente fala sobre a tríade de Beck, que são sinais clássicos de tamponamento cardíaco, né? Tríade porque são 3, e o que a gente observa? Hipotensão arterial, a hipofonese das bolhas, as bolhas cardíacas ficam abafadas, e também, nesse caso, turgência de jugular, né? Isso fala a favor da tríade de Beck. Então, segunda causa de parada cardiorrespiratória é o quê? Tamponamento cardíaco. Pode estar presente um caso de infecções, principalmente infecções virais ali, pericardites, né? Podem provocar acúmulo de secreção, traumatismo, algum trauma a nível cardíaco mesmo, né? Teve o acúmulo de sangue ali na membrana que envolve o coração, a gente fala de tamponamento cardíaco. Terceira causa de parada cardiorrespiratória do mnemônico dos T's, né, é toxina. E toxina, tanto toxina bacteriana como a toxina botulínica, por exemplo, que ela pode provocar paralisias e pode provocar parada cardiorrespiratória, né, como as toxinas de drogas, né, as drogas ilícitas, né, cocaína, heroína, enfim. O abuso dos usos de drogas, né, podem provocar parada cardiorrespiratória. Aqui a gente observa, né, até uma toxina que contaminou várias pessoas aí e provocou parada cardiorrespiratória em algumas, certo? Também está presente, né? Tentativas de suicídio, né? Então, o relato do paciente, o paciente ele tinha um quadro depressivo, e aí, junto com o paciente, tinha várias caixas de remédio. Então, olha, tem que pensar em tentativa de suicídio para esse cara aí, como T, né, de toxina. Então, não adianta nada eu não fazer um antídoto, um naloxona, seja qual for o antídoto para correção, né? Primeiro, eu preciso saber qual foi a substância que ele utilizou para provocar o autoextermínio. E aí, identificado isso, você vai usar o antídoto que é indicado para a toxina em si. Aqui eu trago para vocês um mnemônico da American Heart, né, mostrando que a suspeita de intoxicação por opioide, como que você deve conduzir esse atendimento. Isso é só um anexo aqui para o nosso curso, né, e muito interessante, inclusive. O algoritmo ele explica os passos que eu devo seguir nesses casos aí para esse tipo de atendimento. Vou verificar se a vítima responde, né, vou chamá-la por ajuda, vou chamar por ajuda para as pessoas que estiverem nas proximidades, né, se ela não responder, por exemplo, iniciar a RCP imediatamente, pedir alguém para acionar o serviço médico de emergência, né, e agora o que diferencia aqui antes que eu não tinha falado é que se existe a tentativa de autoextermínio, não é só o DEA que é para trazer para a cena. Aqui ele indica o que é a naloxona também, que é um antídoto, né? A pessoa está respirando normalmente? Se ela não está, a presença de pulso avalie por até 10 segundos. Se a pessoa não respira, iniciar a RCP, considerar a naloxona, consultar o algoritmo agora do suporte básico de vida para a parada cardiorrespiratória. A pessoa está respirando normalmente? Sim. Então vamos evitar o quê? Deterioração. Tocar os ombros e chamar em voz alta, abrir a via aérea e posicionar, considerar a naloxona, transporte para o hospital, né? A avaliação contínua e resposta e respiração, né? Porque um paciente que faz uso dessas medicações, grande parte delas depressora do sistema nervoso central, grande parte dela provoca parada respiratória, né? Pela intoxicação. Trago para vocês aqui um quadro, né, da Ciatox, mostrando quais são os principais antídotos utilizados conforme as toxinas, né, que foram utilizados pela vítima. Aqui a gente fala, por exemplo, no agente tóxico, o paracetamol, por exemplo, sendo a acetilcisteína como antídoto, para
Benzodiazepínico, a gente tem o flumazenil, opioides, naloxona, né? Que são os que a gente vê muito, né? Intoxicações por organofosforatos e carbamatos, né? Os agrotóxicos, por exemplo, utilizados aí para o pessoal que trabalha trabalha em atividades rurais. A atropina é um antídoto, né? Então, trazendo aqui os exemplos de antídotos. E aí, como é comum conduzir esses quadros de urgência, né? A gente tem o Toxin, aqui no Espírito Santo, que ele orienta a determinada substância que a vítima foi exposta e qual o antídoto que vai ser usado, se o tempo que ela teve da exposição até o atendimento médico, se existe algum benefício de fazer algum desses antídotos, enfim, né? O carvão ativado, a sondagem nasogástrica para drenagem, no caso for comprimido, enfim, tudo isso daí, o Toxin ele faz essa orientação. Segue aí o contato, então, para eventualmente, aí, se você precisar no seu serviço, ele te passa orientações. Inclusive oferece até serviços de acompanhamentos psicológicos, caso tentativa de suicídio, certo? Bom, já falamos então sobre 2 T's, estamos indo para o terceiro T, que é o tromboembolismo pulmonar, o TEP. Né? Muitas pessoas já devem ter falado de TEP, já devem ter escutado de TEP. E o que é isso? O que é trombo? O que é êmbolo? Como que eu diferencio isso? Né? Vamos lá. O trombo pode ser um coágulo sanguíneo, pode ser fibrina, pode ser os dois, que está aderido à parede do seu vaso sanguíneo. O êmbolo é quando esse trombo ele se desprende. Se desprendeu, caiu na corrente sanguínea, né, ali ele é um êmbolo. E aí o que acontece? Qual é a fisiologia mais corriqueira de acontecer? É quando eu tenho um trombo, uma trombose, por exemplo, venosa, né, mais comum por conta da anatomia do corpo, mais comum à esquerda, sempre no membro inferior esquerdo. Esse trombo ele vai se desprender, né, então se ele se desprendeu, agora ele não é mais trombo, ele é um êmbolo. Caiu na corrente sanguínea, chegou no seu coração e vai para o seu pulmão, provocando o quê? Um embolismo pulmonar, um tromboembolismo pulmonar. E isso pode ser uma causa de parada cardiorrespiratória. Né? Aqui mostrando um tromboembolismo pulmonar e uma parte mais escurecida já em sofrimento, já por conta do trombo. Né? E aí pode provocar parada cardíaca. Principais fatores de risco para tromboembolismo pulmonar. Então, os mesmos que a gente considera para um paciente... para ele evoluir uma trombose venosa, por exemplo. Mesmo de TEV, tromboembolismo venoso, a gente considera para o TEP. Né? É sempre o desfecho desfavorável, o tromboembolismo venoso poder provocar o tromboembolismo pulmonar. Fatores de risco: obesidade, TEV prévio, tabagismo, imobilizações longas, uso de anticoncepcional ou terapia de reposição hormonal, AVC, IAM, câncer, trauma, cirurgia dos últimos 3 meses, tudo aquilo que pode alterar seu sistema de coagulação, né, entra como ali fator de risco para desenvolvimento de tromboembolismo pulmonar. Sinais e sintomas, então. Então, o tromboembolismo pulmonar, pode ter o relato ali de alguém que o paciente ele sentiu uma dor no peito ou uma dor ventilatória dependente, né, uma dor pleurítica ali. Né, ele sentiu uma dor à direita, uma dor, enfim. Pensar em tromboembolismo pulmonar. É um paciente que ele fez uma cirurgia recente. É uma jovem que faz uso de anticoncepcional. Então, por que a gente fala destrinchadamente dos Hs e dos Ts nesse minicurso? Para que você, na hora de pensar, né, na hora de raciocinar sobre as possíveis causas, você ter os links, ter como linkar. Poxa, é um paciente que faz uso de anticoncepcional. É um paciente que tem um tromboembolismo, tem um TEV, né, um tromboembolismo venoso, para associar ao olho. Pode ter um tromboembolismo pulmonar. Né? Como que se faz o diagnóstico, então? Inicialmente ali na sala de emergência, no leito da UTI, aonde for, um raio-x de tórax. Né? Só que o raio-x de tórax pode não ser suficiente para que evidencie ali a existência do tromboembolismo pulmonar. Né? Alguns exames de sangue, né, dosar o dedímero, né, mas o que é mais comum de conseguir evidenciar o diagnóstico é a angiotomografia de tórax, certo? Tudo vai depender da estabilidade do paciente, enfim. E o tratamento ele é feito com a heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, aí vai ter determinação médica. Mas são o quê? São os anticoagulantes, né? São as medicações indicadas para fazer o tratamento do paciente com tromboembolismo pulmonar. Bom, então a gente pode ter a trombose coronariana como causa de parada cardiorrespiratória, né? Nós falamos sobre
tromboembolismo pulmonar, sobre toxinas, né? E agora a gente vai falar sobre trombose coronariana. Trombose coronariana, em outras palavras, é o quê? É o IAM, é o infarto agudo do miocárdio. Da mesma forma ali que a gente falou de tromboembolismo pulmonar, a trombose coronariana é o quê? É o acúmulo de coágulo sanguíneo, acúmulo de gordura na parede do vaso sanguíneo. E aí, a título de curiosidade, o nosso sistema venoso, o nosso aparelho vascular, ele já nasce com predisposição a depósitos fisiológicos de gordura, desde quando você já nasce com as suas artérias, que elas são o quê? Estriadas, para que você tenha depósito de gorduras fisiológicos, por um eventual efeito catatônico, né? Uma perda de peso, enfim, você ter como repor isso, certo? Só que em situações de aumento do consumo de comidas gordurosas, tabagismo, anticoncepcional, tudo isso que vai provocar diabetes, por exemplo, que vai provocar viscosidade do sangue, essas gorduras elas vão aumentando na parede do vaso sanguíneo, aumentando a deposição, e aí a passagem do sangue ela vai ficar comprometida, né? E aí, como a gente fala, é coronária, né? E aí a irrigação do miocárdio ele vai ficar deficiente. Aqui a gente mostra uma artéria normal, aqui uma artéria, uma arteriosclerose, que é um depósito de gordura na parede da artéria, e aqui um trombo sanguíneo, né? Então eu posso ter os dois, posso ter uma artéria já comprometida, né, por um excesso de placa de gordura, e também ter um trombo sanguíneo, né? E isso vai provocar o quê? Isquemia miocárdica e parada cardíaca por conta disso, certo? Aqui mostrando as principais artérias coronarianas que irrigam o coração, e aqui mostrando as placas, né, de gordura, enfim, acometendo o infarto. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é mais comum acontecer de infarto fulminante? O jovem ou o adulto? Vou melhorar a pergunta. Quem que vocês acham que tem mais chances de morrer de infarto fulminante? E por que isso? Né? Qual seria a explicação? Bom, o jovem ele tem uma propensão muito maior do que o idoso a morrer de parada cardíaca fulminante. Isso porque o idoso ele conta com a circulação colateral. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o seu coração, com o passar do tempo, acontece uma neoangiogênese, né? O seu organismo detecta ali um vaso que está parcialmente obstruído e vai ao redor dele construindo ali um novo vaso e vai fazer a anastomose lá na frente. E vai fazer uma ponte ali que seja, fazendo uma circulação colateral. Quando essa coronária desse coração mais idoso obstruir, ele tem uma circulação colateral. Por isso que a gente vê o idoso, por exemplo, ele pode ter vários infartos. Tudo vai depender de circulação colateral, tudo vai depender da área miocárdica que foi comprometida, certo? Mas beleza. Sinais e sintomas. Por que eu preciso saber isso? Porque houve a história do paciente que estava jogando bola, o cara jovem, sentiu uma dor forte no peito, fez o sinal de Levine, né, que é essa da mão, um punho cerrado no centro do peito, e caiu. Então, pensar em trombose coronariana. Pensar que esse paciente, pós-PCR, pós-RCE, ele precisa ser encaminhado ao setor de hemodinâmica, né, porque ele precisa fazer um cateterismo, vai botar um stent, enfim. Precisa dar o desfecho final para ele. Não adianta só fazer reanimação cardiopulmonar. Lembrando, tem que corrigir H e T. Se não corrigir, o desfecho não vai ser favorável, certo? Diagnóstico. O diagnóstico de infarto agudo no miocárdio é no pronto-socorro, sistema de emergência, no hospital, que vai dosar troponina, né, marcadores sanguíneos, CKMB, né, que estão aumentados ali quando eu tenho lesão miocárdica. O CKMB, por exemplo, ele é específico, ele aumenta, ele é a célula que vai aumentar ali quando eu tenho lesão miocárdica, certo? E o tratamento vai ser reperfusão coronariana, o tratamento vai se dar lá na hemodinâmica, né? Aqui mostrando para vocês a imagem, né, do cateterismo, passando aqui o catéter, que vai chegar lá até a área cardíaca que está comprometida, ou vai dissolver o trombo em loco, ou vai colocar um stent. Aí outra coisa importante também, né? A alteração de eletrocardiograma, obviamente, né? É sempre considerável fazer um eletro pós-RCE por conta de alterações do segmento ST. Vai ter um supra de ST, um paciente que infartou, certo? Então ele precisa ir para a coronária, ele precisa ir para o cateterismo, certo? E aí o tratamento aqui, ó, mostrando, ó, a colocação de um stent, tá certo?
que ele vai, uma espécie de mola metálica que ele vai dilatar, tá vendo o vaso aqui do lado cheio de gordura, esse stent ele vai dilatar esse vaso sanguíneo para o sangue conseguir fazer o trajeto dele e irrigar o miocárdio, certo? É basicamente isso. Então esse é o último T, né, de trombose coronária. Então, como eu falei com vocês, é necessário a revisão sistemática, aí, uma coleta de dados, uma anamnese muito bem feita, para que possa ser evidenciado qual foi o H, qual foi o T, se foram, né, pode ter sido Hs e Ts juntos, né, qual desses do mnemônico foi o culpado, foi o causador da parada cardiorrespiratória e fazer com isso a correção, tá certo? E aí a gente chega ao final do nosso curso, né? Agradeço muito a participação de cada um de vocês, espero ter contribuído um pouco para o estudo, para o preparo de vocês, né? Seja você que está estudando, você acadêmico, que está se preparando para o mercado de trabalho. Eu acredito que esse curso ele vai trazer uma visão um pouco mais ampla para você sobre o ambiente intra-hospitalar, sobre o pré-hospitalar. Para você que é leigo, que não é da área da saúde, né? Evidentemente a gente falou muito termo técnico, muita coisa específica aqui, que talvez você possa não ter entendido, mas talvez naquela questão da parte do suporte básico de vida, de usar o desfibrilador, o DEA, de fazer RCP, né? Espero ter contribuído aí para o seu conhecimento. E para você que é profissional da saúde, que está fazendo já, que já está trabalhando, né? Muitas vezes você trabalha talvez não no setor de urgência e emergência ou numa UTI, que não tenha muito contato com esse perfil de paciente de parada cardiorrespiratória, certamente a gente acredita que demonstrar todas essas ações através de vídeos, através de simulação, traga um pouco mais de segurança na ação profissional de cada um. Bom, muito obrigado.